Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito de bancos, tá? O objetivo desse vídeo é para você entender que você não vai viver sem os bancos. Você precisa dos bancos para, se você quiser construir patrimônio de forma inteligente, tá? Em algum momento da sua vida, você vai precisar do auxílio dos bancos, porque é muito difícil a pessoa conseguir juntar bastante dinheiro, e mesmo que ela consiga juntar uma quantia considerável, ela precisa de ter um lugar para guardar, tá? No próximo vídeo a gente vai falar das corretoras, mas vamos focar nesse vídeo aqui nos bancos, tá? Então vocês podem ver que eu separei em três categorias: bancos que são praticamente quem dita as regras é o Estado, tá? Bancos que são privados, né? Capital privado, e os bancos digitais. Esses bancos digitais, eles vão sofrer diretamente a influência do Estado e dos bancos privados. E por que eu digo isso, pessoal? Porque esses bancos digitais são bancos que não têm agência. São bancos que eles precisam inovar para conseguir concorrer. Então eles vão trabalhar na deficiência dos bancos privados e na deficiência também dos bancos que são controlados pelo Estado, tá bom? Então, para você constituir o patrimônio de forma correta, você precisa entender que cada banco ele vai ter um objetivo. Vamos lá, os bancos do Estado. A Caixa Econômica Federal é onde se concentram todos os incentivos, né, que o Estado te dá para poder comprar um imóvel. É lá que está focalizado o programa Minha Casa Minha Vida, é lá que está focado o programa do FGTS, né, que você vai utilizar para comprar o seu imóvel, né? Então, geralmente a Caixa ela tem programas onde as taxas vão ser menores para aquisição de imóveis, tá bom, pessoal? Aqui também tem o Banco do Brasil. Apesar dele ser um banco que ele é praticamente do Estado, o Banco do Brasil ele vai ser mais focado para aqueles clientes que têm mais a sua atividade baseada no agro, né? E quem está em pontos do Brasil onde a atividade bancária através de agências não chega, com certeza vai precisar concentrar seus investimentos, seus recursos para a manutenção da sua empresa, para a manutenção do seu patrimônio, num desses dois bancos, tá bom, pessoal? Esses bancos têm presença aí em diversos estados, cidades do Brasil, e eu não fiz essa pesquisa ainda, mas eu acredito que são os campeões que têm agências em cidades remotas do Brasil, tá bom? Então, Caixa e Banco do Brasil, Caixa no setor imobiliário e Banco do Brasil no setor agro. São atividades onde o Estado, ele, com mão de ferro, ele quer utilizar essas instituições para poder ajudar, seja o cidadão, seja o empresariado, seja o empreendedor, em diversas atividades. Agora, pessoal, vamos falar um pouco dos bancos privados, tá? Sempre quando a gente fala de banco privado, é que o capital dele é privado. Apesar desses bancos, muitos fundos de pensão, pode ser da Caixa, pode ser do Banco do Brasil, ter atividade nesses bancos também, tá? O governo tem atividade, os fundos de pensão têm atividades, porque é lá que eles vão guardar os seus recursos. Esses bancos, o capital deles é privado. Então, tem capital aqui dos controladores, né? E tem capital aqui dos correntistas, empresas, investidores, fundos de investimento, fundos de private equity, grandes empresas. Então é aqui que está concentrada a diversidade de atividades empresariais existentes no Brasil, tá bom? Agora é meu sentimento, tá, pessoal? Eu acredito que o Itaú
está na frente dessas duas instituições por um simples motivo. É o banco que melhor consegue rentabilizar o seu patrimônio, é o banco que melhor consegue surfar e mais rápido ele sai das atividades causadas por esses bancos digitais. Né? Como ele é um banco grande, a gente pode comparar ele com um navio, onde toda manobra que ele vai fazer ele precisa ser muito bem calculada, tá? Para não causar grandes estragos. Tá bom, pessoal? Então, é uma instituição gigante. Mais para frente também a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito de cada um. Na minha opinião, em segundo lugar vem o Bradesco, tá? É um banco que demorou um pouco mais para superar as inovações que os bancos digitais trouxeram, mas agora está se recuperando. Isso aí, inclusive, está refletindo aí no preço das ações. Pra vocês terem ideia, o Bradesco já chegou a ser negociado a R$ 12,50. Hoje está mais ou menos R$ 18,50, está conseguindo sair da crise, tá? Em terceiro lugar, na minha opinião, vem o Santander, pessoal. É um banco também privado, só que ele é um banco que a maioria do capital dele é internacional, tá? Para quem não sabe, o Banco Santander é um banco espanhol e aí tem a sua atividade no Brasil e ele começou basicamente quando ele fez a aquisição do Banco Banespa aqui de São Paulo, tá? Muita gente não se lembra do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, mas aí é uma curiosidade que vocês podem ter aí para vocês, tá bom? E por fim, pessoal, vocês vão encontrar os bancos digitais. Existe uma diversidade muito grande de bancos digitais, mas na minha opinião, os bancos que mais se destacam na atividade digital seriam três, né? O Banco Inter, o Banco C6, que agora ele tem uma parceria aí com, se não me engano, é JP Morgan Chase, tá? Em terceiro lugar, na minha opinião, Nubank. Mas isso sou eu, tá, pessoal? Eu acredito que o Banco Inter está na frente porque ele engloba uma atividade de serviço muito grande, tem uma base de clientes gigantescas aí, gigantesca, que ele ainda não conseguiu capturar todo o lucro que ele pode ter com essa base de clientes. O Banco C6 foi um banco que surgiu com muita novidade, mas depois queimou muito dinheiro aí na sua trajetória e fez essa parceria com o JP Morgan para conseguir surfar melhor. E o Nubank, que a gente não pode nem falar. Apesar de eu não achar um banco muito bom, a gente não pode desconsiderar que o Nubank teve uma trajetória de sucesso, está lucrando bastante aí esse banco nos últimos anos, tá? E é quem conseguiu, na minha opinião, melhor surfar a tendência dos bancos digitais, apesar de eu não gostar muito desse banco, tá bom? Então, está dividido Estado, bancos privados e bancos digitais. Agora, vamos entender, pessoal, aqui. Para você constituir patrimônio para você, para sua família, eu acho interessante a Caixa, porque a Caixa é quem vai te ajudar a comprar o seu primeiro imóvel, é a Caixa que vai te ajudar a ter menores juros na aquisição do imóvel, é a Caixa que você vai ter o seu FGTS, caso você seja CLT, concentrado o seu FGTS. Então, eu acredito que é imprescindível você ter, todo cidadão, ter uma conta na Caixa, tá? O Banco do Brasil, aí vai depender do local do Brasil onde você está, né? E algumas nuances que nós vamos ter para questões de cartão de crédito, tá? E ter um banco alternativo para você conseguir fazer a gestão dos seus imóveis, tá bom? Então, vamos colocar, é um banco, o Caixa Banco para imóveis. E o Banco do Brasil como um banco alternativo, tá? O que nós precisamos entender, pessoal, é que um desses dois bancos do Estado a gente vai precisar, é imprescindível a gente ter a nossa conta. E aí você vai decidir se a sua conta principal vai ser no banco privado
ou se vai ser num banco do Estado, tá? O que eu quero dizer quando eu falo de uma conta, pessoal? Conta principal. A conta principal é aonde você vai deixar todos os seus recursos, vai deixar as suas disponibilidades para você, a partir daí, conseguir fazer uma gestão patrimonial eficiente. Então, leia-se o banco principal, é aonde, por exemplo, você vai receber o seu salário, é aonde você vai concentrar os seus investimentos, é aonde você vai começar a comprar seus CDBs, montar a sua carteira de títulos públicos, é aonde eventualmente você vai utilizar a corretora para investimentos aonde você vai correr um pouquinho mais de risco, né? Então, a atividade de banco principal ela pode ser feita no Itaú, Bradesco ou Santander. Mais para frente, a gente vai entender um pouquinho da diferença de nuance de cada uma dessas instituições de banco privado, tá bom? Então você precisa escolher um desses três bancos para ter as suas atividades também e para poder concorrer com esses dois bancos aqui também. Né? Esses dois bancos eles vão te ajudar na aquisição do primeiro imóvel. Agora você vai precisar desses outros três bancos quando você for comprar algum imóvel para investimento, tá bom? Porque a partir de uma hora que você tem o seu primeiro imóvel, esses dois bancos, você perde todos aqueles benefícios que você tinha de primeiro imóvel, você perde e aí a competitividade desses bancos eventualmente vai ser maior, tá bom? E por último, pessoal, os bancos digitais. Por que eu acredito que os bancos digitais têm uma grande importância também aí para a manutenção do patrimônio? Os bancos digitais eles vão contar com diversas inovações que vão ser seguidas por esses bancos privados e bancos do Estado, tá bom? Esses bancos, como eles são bancos que não têm agência, não têm um custo operacional gigantesco, eles vão poder oferecer inovações e serviços aonde você vai conseguir tirar muito proveito, né? E ter alguma e esses bancos têm uma diferenciação também que eu acredito que os programas de vantagens desses bancos eles conseguem colocar mais inovações mais rápido do que os bancos privados e os bancos do Estado, tá bom? Então vai ser imprescindível também você escolher um desses três bancos para poder ser o seu banco de apoio nas atividades que esses três bancos não são muito competitivos, tá bom? Então você vai escolher um banco para do Estado, você vai escolher um banco privado, né? E você vai escolher um banco digital para você sair na frente e poder gerir seu patrimônio de uma forma muito mais eficiente. Tá bom, pessoal? No meu caso, eu gosto muito da Caixa, por esse simples motivo dos imóveis. Banco do Brasil também, gosto dele, tenho conta nos dois bancos. Né? Para efeito de estudos e aonde eu passo as informações para vocês que eu consigo, eu tenho conta nesses três bancos também, Itaú, Bradesco, Santander. E o banco que, apesar de ter conta nos três, o banco que eu escolhi para digital seria o Banco Inter. Movimento mais no Banco Inter do que no C6 e do que no Nubank. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que eu possa ter ajudado na diferenciação desses bancos. Mais para frente nós vamos entender melhor o que cada banco vai se diferenciar, né? Vocês podem ver que a gente coloca vídeos aí do tudo sobre bancos e a cada modificação, cada novidade que tem nessas empresas bancárias, a gente vai passando para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.